Bom, gente, vocês estão de olhos vendados nesse momento, para a gente tentar fazer uma experiência sem enxergar, né? Para vocês simplesmente escutarem a minha voz e por uma questão de igualdade também, porque eu também não enxergo, né? Nem toda palestra, obviamente, vai agradar a todo mundo, então vocês podem ficar à vontade para dormir, mas por favor não ronquem, porque cego escuta muito bem. E vai ser um pouco constrangedor, eu diria, né? Quando eu fui convidado para participar do TED, eu fiquei pensando em algo que tivesse relação com a comunidade e que eu pudesse compartilhar para vocês e que fosse algo muito caro para mim. Então, eu pensei na responsabilidade. Eu nem sempre fui cego, na verdade. Eu me tornei cego aos 33 anos por uma negligência pessoal minha. O médico falou que eu ia ficar cego. E sabe aquela história que a gente chega no médico e vira e fala assim, médico está exagerando, não é nada disso não, bobagem. E não era. Eu assumi o risco e, de uma certa forma, fui obrigado a assumir a responsabilidade pela minha atitude. Talvez esse tenha sido o episódio na minha vida onde a responsabilidade se apresentou de forma mais contundente, mais impactante na minha vida. E eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um passeio pela psicologia e verem algumas teorias psicológicas para a gente entender o que é essa responsabilidade. Eu era uma pessoa, antes de ficar cego, vocês já viram aquele desenho do Pateta, que ele senta atrás de um volante, e aí de repente ele vira um monstro e começa a xingar todo mundo e tal, e aquela confusão toda? Eu era mais ou menos esse tipo de pessoa. Uma pessoa extremamente ranzinza, uma pessoa, posso dizer, infeliz, né, com a minha vida da forma como ela era. E, por incrível que pareça, a deficiência visual, ela me trouxe muitos ganhos. Inclusive, eu me casei, né, depois que eu me tornei deficiente visual. Minha esposa está por aí em algum lugar, mas eu não consigo ver, então... espero que ela esteja aí. Bom, responsabilidade. Vamos dividir a palavra responsabilidade em inglês. Responsibility, né? Ou do inglês seria responsabilidade, habilidade em responder. Mas habilidade em responder o quê? Responder aos estímulos do mundo. Quando a gente nasce, a gente tem sempre um outro como referencial. Seja nosso pai, mãe, babá, cuidador, seja quem for. Tem alguém que vai introduzir a gente no mundo, que vai dizer para a gente da linguagem, da cultura, das normas sociais. E ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai crescendo, outras pessoas vão nos influenciando. Amigos, professores, colegas. E a gente vai absorvendo um pouco dessa personalidade que é de cada um. Não apenas aquilo que os nossos pais ou cuidadores ensinaram, mas a gente vai absorvendo um pouco de cada um. Então, a nossa personalidade, na verdade, é uma miríade, é uma quantidade incontável de pequenos pedaços de personalidades de várias outras pessoas que a gente condensa na gente e que a gente vai absorvendo, julgando aquilo que é ou não adequado para nós. Né? E no que isso impacta na responsabilidade, na deficiência visual ou mesmo na comunidade? Muito. Porque é a partir desses referenciais que a gente vai começar a interpretar tudo o que a gente vê no mundo. A psicologia comportamental, ela fala para a gente de dois conceitos básicos, que é o reforço e a punição. Reforço é quando a gente faz alguma coisa e, como consequência, a gente recebe, por exemplo, um prêmio ou um elogio. A nossa tendência, obviamente, vai ser de repetir aquele comportamento. Afinal de contas, quem não gosta de receber um elogio ou um prêmio? No caso da punição, é o contrário. Ou seja, eu posso ser encarcerado, eu posso levar uma multa, eu posso levar um fora. Enfim, de alguma forma, eu vou ser punido por algum comportamento, né, que eu fiz. No caso da psicologia do desenvolvimento, alguns teóricos falam em assimilação e acomodação. Imagine um bebê com uma bola. Né? O bebê rola a bola, aí ele vê, ó, legal, a bola rolou, depois ele pega a bola, quica a bola, aí a bola quicou, ele pega a bola e joga na cabeça dos outros. Oh, que legal, joguei na cabeça dos outros. E aí, ele vai experimentando. Então, através de assimilações e acomodações dessas experiências em contato com o mundo,
o bebê vai criando esquemas e a gente vai complexificando esses esquemas ao longo da nossa vida. Na psicanálise, a gente já tem um outro conceito, que é as nossas defesas psíquicas, que a gente cria para poder nos garantir contra as angústias que a gente sente durante a vida. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque, no final das contas, a nossa interpretação do mundo ela sempre vai perpassar por toda essa experiência que a gente teve com reforço ou punição, com os esquemas que a gente montou, com os nossos mecanismos de defesa, não importa como. Mas a gente vai interpretar o mundo, e muitas vezes a gente cai no engodo, né? A gente cai na enganação de fazer um julgamento precipitado, como, por exemplo, no caso dos estereótipos. O que são estereótipos? Estereótipos é uma rotulação social que você faz a partir de um conceito pré-estabelecido, de um grupo social, geralmente fazendo algum tipo de julgamento, seja ele positivo ou negativo. Então, as nossas experiências vão conduzindo a gente a dizer o que é bom, o que não é, o que é temerário, o que não é. E no que isso impacta para a gente na comunidade? Muito. Porque, às vezes, a gente vai olhar para um outro do nosso lado, seja ele deficiente, seja homossexual, seja mulher, seja negro, seja que tipo de grupo social for que tenha algum tipo de discriminação. E a gente pode ter medo, porque nós aprendemos, muitas vezes, a ter medo dessas pessoas. Bom, e como que a gente se livra disso? A psicanálise ela fala para a gente de uma coisa chamada desejo. Freud trabalhou muito com isso. Então, o primeiro passo é a gente ter um desejo de mudar. O segundo passo, para falar dele, eu vou remeter a uma frase que uma professora minha falou quando ela estava dando para mim psicologia existencial. Liberdade é fazer escolhas responsáveis. E aqui eu vou tentar conectar tudo que eu vim falando para vocês até agora. Liberdade não é a gente fazer tudo que a gente quer. Tá? Liberdade é você saber escolher dentre as possibilidades que você tem e assumir a responsabilidade e os riscos por essa escolha. E a única coisa da qual nós não podemos nos esquivar durante toda a nossa vida é de escolher. Porque quando nós nos recusamos a fazer uma escolha, a gente está escolhendo não escolher. Então, é a única coisa que a gente realmente não consegue se esquivar, independente de qual seja a situação na qual a gente se encontra. Bom, para exemplificar um pouco, eu acho que eu vou citar alguns exemplos aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer para vocês. A minha mãe detestava cegos. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. Parece uma piada do destino que eu tenho me tornado cego depois de adulto, mas minha mãe detestava cegos. O que aconteceu? Ela foi ajudar um cego a atravessar uma rua, uma avenida, e quando você vai ajudar a atravessar um cego, você oferece o braço para ele, ele segura normalmente no seu cotovelo, ou no ombro, né, dependendo da estatura da pessoa, e aí você vai um passo à frente do deficiente visual, ele vai te acompanhando ali. No entanto, esse rapaz, quando pegou no braço da minha mãe, ele começou a roçar no seio dela. Ela teve vontade de enfiar a mão na cara dele. Obviamente, como eu imagino que a maioria das mulheres teriam vontade de fazer. Mas ela não fez isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a minha mãe teve um desejo, que foi o de ajudar uma pessoa com deficiência. Ela fez uma escolha e ela assumiu a responsabilidade por essa escolha. O deficiente, por sua vez, ele também tinha um desejo, embora não fosse apenas de atravessar a rua, infelizmente. Ele tinha uma escolha, ele tinha uma responsabilidade. E olha como isso é impactante. Vou contar um outro exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu estava parado numa calçada um dia, tentando atravessar uma avenida, e vi duas moças passando por trás de mim, conversando animadamente. Obviamente, eu virei para trás, pedi a elas, por favor, me ajuda a atravessar a rua? Elas se calaram e passaram por trás de mim. Bom, eu não sou surdo, obviamente eu escutei os passos dela passando por trás de mim, e minha mãe me deu uma boa educação, eu agradeci, muito obrigado, e fiquei aguardando outra pessoa para poder me ajudar a atravessar a rua. Por que eu estou contando isso para vocês?
Porque, às vezes, a gente pode pensar, né, que, vamos supor que essas moças, elas tivessem passado pela mesma experiência que a minha mãe passou. Elas não teriam nenhuma vontade de ajudar uma pessoa deficiente visual. Porque nós temos a tendência de generalizar as experiências que a gente tem, principalmente quando a gente entra em contato com alguma situação, com alguma experiência, para a qual a gente não tem algum tipo de esquema já pré-estabelecido. Então, quando a gente desconhece alguma coisa, a gente teme. E quando a gente teme, a gente evita. Vou citar um outro exemplo para vocês, que eu não sei se é experiência ou inexperiência da pessoa, mas uma vez eu estava novamente tentando atravessar uma avenida, em frente ao Pátio Savassi, ali na Contorno, e tinha um casal jovem passando por mim. Eu pedi ajuda, a moça se prontificou na mesma hora. Ah, não, pois não, então me ofereceu o braço, me atravessou, chegou até o canteiro central. Ah, então tá, tchau, virou as costas. Eu fiquei pensando, que diabos eu vou fazer no canteiro central? Aí o rapaz que estava com ela virou e falou assim, não, peraí, vamos ajudar ele e tal. Aí ela deu aquela suspirada assim. Aí eu fico pensando assim, né? Ela deve ter pensado assim, que cego abusado, né? Eu já ajudei ele a atravessar até a metade da avenida, para que quer chegar do outro lado? Aí ela veio e me ajudou a atravessar até o outro lado da avenida. E a essa altura já estava dando gargalhadas. Eu duvido muito que essa pessoa tenha aprendido alguma coisa com essa experiência, porque, na verdade, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer espontaneamente, a gente tem que fazer de coração. E quando a gente faz por coação, que foi o caso dela, ou seja, o amigo dela, o namorado, sei lá quem for, chamou a atenção dela para um fato que ela não tinha prestado atenção naquele momento, eu tenho minhas dúvidas se ela realmente aprendeu alguma coisa com isso. Então, eu acho que essa atenção a gente precisa ter. Caso a gente queira fazer diferença na nossa comunidade, que está cheio de possibilidades à nossa volta, eu acho que a gente tem que ter essa devida atenção e essa espontaneidade. Se vocês quiserem, vocês podem tirar... Não tirem a venda de vocês por agora, não. Eu quero só falar uma coisa para vocês. Vocês têm a opção de tirar a venda. Eu não tenho. Mas podem tirar a venda agora. Podem tirar, porque, afinal de contas, né, vocês enxergam. Né? Espero que eu não seja muito feio. Né? Acho que não sou tão assustador assim. Mas, enfim. Vocês devem ter recebido, junto com essa venda, um cordãozinho com 2 nós. Se não tiver 2 nós, por favor, façam 2 nós distantes um do outro. Quando vocês saírem daqui hoje, eu quero que vocês façam a qualquer momento, na sua casa, um momento que vocês tiverem tempo, vendem os seus olhos ou fechem os olhos e tentem desatar um dos nós, de olhos fechados. Marquem o tempo. E depois vocês abram os olhos e tentem desatar o segundo nó e marquem o tempo. Com isso, vocês vão perceber a dificuldade de uma pessoa com deficiência visual, mesmo que seja uma experiência mínima. Se vocês quiserem saber a dificuldade, por exemplo, de um cadeirante, senta numa cadeira de roda e vai tentar andar na rua. Se vocês quiserem saber, por exemplo, a dificuldade de uma pessoa com deficiência auditiva, aprenda um pouco de Libras e tenta se comunicar com alguém na Praça 7 sem falar uma palavra. Vocês vão entender exatamente do que eu estou falando com vocês. Então, nós temos a psicologia comportamental, a psicologia do desenvolvimento, a psicanálise, todas essas falam para a gente de um certo determinismo, de uma certa forma do nosso comportamento acontecer a partir de experiências que nós tivemos previamente. Mas nós temos a opção, nós temos desejos, nós temos escolhas e nós temos responsabilidade. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não importa o que o mundo fez com vocês. O que importa é o que vocês vão fazer com o que o mundo fez de vocês. Vocês vão sair daqui hoje e vocês não vão conseguir mudar o mundo, mas se vocês mudarem vocês, de alguma forma,
a forma como vocês vão enxergar o mundo vai ser diferente e o mundo vai mudar para vocês. Fernando Pessoa, em um dos seus poemas, ele disse a seguinte frase: o que não é tudo, senão o que pensamos de tudo. Muito obrigado. Me ajuda?